E aí, comunidade de desenvolvedores, boas-vindas a esta nossa análise prática onde vamos, literalmente, desmistificar o Docker focado no desenvolvimento web. Como profissionais de tecnologia, a gente sabe muito bem que o nosso fluxo de trabalho no dia a dia pode virar uma verdadeira bagunça, né? Mas hoje a ideia é organizar tudo isso. A nossa missão aqui é pegar aquele conceito abstrato de containers e transformar num baita kit de ferramentas prático para a sua rotina. Bora lá? O nosso roteiro hoje está super direto. Primeiro, o fim das dependências quebradas. Segundo, imagens versus containers. Terceiro, criando o seu Dockerfile. Quarto, a diferença entre Docker Build e Docker Run. E quinto, o roteiro de comandos essenciais. Ponto número 1. O fim das dependências quebradas ou o famoso dilema de quem desenvolve. Sério, quem nunca ouviu, ou pior, quem nunca teve que usar aquela velha desculpa de que na minha máquina funcionava? Pois é, isso acontece o tempo todo. Durante a criação de um projeto, a gente deixa o nosso ambiente local redondinho. A gente configura a variável, crava a versão exata do pacote, organiza tudo. Mas aí, na hora de exportar a aplicação para um servidor novo ou mandar para a máquina de algum colega da equipe, o ambiente por baixo muda e adivinha? Tudo quebra. É exatamente essa dor de cabeça gigante que a gente vai resolver hoje. E a situação fica ainda mais tensa quando a gente olha para o web moderno. As aplicações de hoje são um verdadeiro quebra-cabeça, com uma teia gigantesca de tecnologias rodando ao mesmo tempo. Pensa só, tem o Laravel baseado em PHP, o NPM gerenciando o pacote JavaScript, o Node.js, servidores parrodões como o Apache, frameworks de front-end tipo o Angular. Se a gente não isola isso direito, uma simples atualização no sistema operacional do servidor vira um pesadelo absoluto de incompatibilidade. Ponto número 2. Imagens versus containers. A grande mudança de conceito. É aqui que a mágica realmente acontece. O Docker, para quem ainda está se familiarizando, é uma plataforma aberta, criada justamente para facilitar a implementação de ambientes e aplicações dentro de espaços totalmente isolados. Sabe aquela ideia de colocar a sua aplicação inteira numa bolha protetora? É bem isso. Isso garante que fatores externos, como uma atualização surpresa do sistema operacional hospedeiro, não quebrem aquelas bibliotecas legadas super importantes para o seu código continuar rodando. E esse comparativo ilustra de forma brilhante o coração do Docker, a diferença entre imagens e containers. Pensa nas imagens como se fossem moldes ou gabaritos. Elas são a nossa referência base. Elas têm todas as dependências lá dentro, mas são estáticas, sabe? Ficam só em modo de leitura. Já os containers são os objetos prontos, construídos a partir desses moldes. Eles são os ambientes isolados de fato, rodando a aplicação. A imagem é a receita do bolo. O container é o bolo saindo do forno. Ponto número 3. Criando o seu Dockerfile. O código passo a passo. Bom, a gente não quer abrir o terminal e ficar digitando tudo do zero toda vez que o shell fechar, certo? É para isso que serve o Dockerfile. Ele é um arquivo de definição. Basicamente, a gente pega uma imagem Py que já existe e escreve instruções super precisas para construir a nossa própria imagem personalizada. Isso é uma mão na roda porque poupa um tempo absurdo e evita que a gente tenha que repetir todos aqueles comandos chatos de instalação na mão. Vamos destrinchar a anatomia desse arquivo usando um exemplo real, instalando um programinha chamado Figlet, que faz aquelas artes em ASCII. Passo 1. O comando from. É aqui que a gente diz qual é a imagem base, tipo o Ubuntu. Passo 2. O run. A gente usa ele para rodar as atualizações do sistema e instalar os apps em si. Passo 3. O copy. Super útil. Ele copia os scripts da sua máquina direto para dentro do container. E por fim, o passo 4, Entry Point. Ele avisa para o Docker qual é o comando padrão que tem que rodar assim que o container ligar. Ponto número 4. Docker Build versus Docker Run. Entendendo as ações. Olha só, presta bastante atenção nesse contraste porque isso confunde muita gente que está começando. De um lado, a gente tem o Docker Build. O que ele faz? Ele lê o seu arquivo Dockerfile e constrói a sua imagem nova. Do outro lado, a gente tem o Docker Run, que pega essa imagem que acabou de sair do forno e executa iniciando o container para valer. Resumindo a ópera, o build constrói a base e o run dá o play. Olhando mais de perto para o build, o comando no terminal vai ficar com essa carinha. Docker build -t, figura ponto. Aquele "-t" ali no meio serve para dar uma tag, ou seja, um nome para nossa imagem, que nesse caso a gente batizou de figura. E, gente, olha aquele pontinho isolado lá no final. Muita gente esquece dele. Esse ponto avisa para o Docker procurar o arquivo Dockerfile exatamente no diretório que a gente está trabalhando no terminal. Agora, para rodar a brincadeira, o comando é tipo docker run main univesp hostname test
IT Ubuntu. Vamos quebrar isso aqui? A gente está dando o nome do container de Univesp, definindo que o nome do host interno é teste, e olha ali o "-it". Esses parâmetros são fundamentais. Eles criam um terminal interativo para que a gente consiga navegar de fato dentro desse ambiente novinho criado a partir da imagem do Ubuntu. E para fechar, ponto número 5, nosso roteiro de comandos essenciais, o kit de sobrevivência prático. Começando pelos comandos de diagnóstico que são nossos salva-vidas. O Docker Info dá um raio-x geral de como está o seu ambiente. O Docker-version é clássico, perfeito para você garantir que a instalação funcionou de primeira. E sabe quando dá aquele branco? O Docker-help é o seu manual interno ali na hora. Ele lista todos os comandos disponíveis para você tirar qualquer dúvida em segundos. E claro, a gente tem os comandos de gestão do dia a dia. O Docker Images LS lista todas as imagens que você já tem salvas. O Docker PS é aquele que você vai usar muito. Ele mostra os containers que estão rodando naquele exato milissegundo. E o Docker Run, como a gente já viu, é para dar partida. E uma dica de ouro de boas práticas para o seu roteiro. Se precisar interromper tudo, use o Docker Stop. Depois, use o Docker RM para remover e limpar aquele container da máquina e não deixar lixo acumulando. Então, para a gente finalizar nossa explicação de hoje, fica essa reflexão aí na tela para vocês. Como é que isolar as dependências dos seus projetos web nesses containers vai transformar o seu jeito de desenvolver daqui para frente? O primeiro grande passo, com certeza, é parar de perder horas com configuração manual repetitiva. O seu foco tem que ficar na lógica, na solução do problema e não brigando com o sistema. É hora de enterrar o "na minha máquina funcionava" de uma vez por todas. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise visual de hoje e até a próxima!